Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IBioCast. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a professora Tatiana Fabrício Maria, do Departamento de Ecologia e Recursos Marinhos. A professora Tatiana é graduada em Ciências Biológicas pela UFRJ, mestre e doutora pela Universidade de Gent, na Bélgica, com pesquisas na área da ecologia marinha. Atualmente é docente na Unirio, colaboradora do programa de pós-graduação em Biodiversidade Neotropical e integrante do mestrado internacional voltado para recursos biológicos marinhos. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Luísa. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui hoje. Hoje é o Dia dos Professores, né? Então, dia 15 de outubro. É uma honra estar fazendo, né, essa entrevista no Dia dos Professores. Espero que todos os professores tenham tido um bom Dia dos Professores e que a nossa educação possa ser valorizada a cada dia mais, né? Com certeza. Então, com esse assunto, né, de professores, e num dia tão importante, conta pra gente um pouquinho o que despertou seu interesse pela biologia, principalmente pelos ecossistemas marinhos. Então, eu nunca, né, tinha a intenção de trabalhar com biologia marinha, essa não era um sonho, né, não, diferente daquelas pessoas que, às vezes, né, tiveram uma infância voltada para o ambiente marinho. Eu também tive momentos em que fui muito à praia, pegava tatuí, meu pai levava a gente sempre, né, para a praia, durante a semana, depois da escola. Passava muito tempo ali com aquela conexão com o mar, mas não foi isso que me despertou interesse na biologia. Eu sempre gostei muito de biologia, então eu sabia, né, todas aquelas coisas de organelas, os tecidos, os seres vivos, isso eu sempre tive muita facilidade para aprender. E quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, né, que era o segundo grau na época, eu tive um professor que era um professor bem diferente, né, ele dava umas aulas muito diferentes para aquela época, e era o momento que a Dolly a ovelha Dolly tinha sido clonada. E aquilo me despertou muito, né? Foi muito interessante, eu fiquei muito interessada naquele assunto, e o meu sonho era entrar para fazer biologia para poder clonar um indivíduo, né? Então, o meu sonho era poder clonar um ser humano. E aí, isso que me despertou interesse em fazer biologia. Eu tenho colegas até hoje do ensino médio e elas falam: não, você nasceu para fazer biologia porque você já sabia o que queria desde quando estava na sétima série. E eu falava: não, eu só tinha facilidade em aprender aquele conteúdo. Mas aí no terceiro ano eu fiquei com essa ideia. Eu fiz vestibular 2 vezes, eu não entrei de primeira na universidade. Eu fiz quando eu terminei o ensino médio, depois eu fiz não, eu não fiz quando eu terminei o ensino médio, porque eu achei que eu não estava preparada, e eu fui fazer um curso preparatório, fiz a prova, não passei, e quando eu fiz o segundo pré-vestibular, eu entrei na universidade e fui fazer biologia. E eu fui pensando em fazer genética, eu queria muito fazer genética. Só que, né, eu não consegui, eu não tinha domínio no inglês, eu até tentava estágios na área desde o primeiro período, né, então a gente já era incentivada a buscar estágios no primeiro período lá na UFRJ, eu vi os cartazes e eu tinha interesse em entrar no laboratório de genética. Mas sempre a primeira coisa era, qual é o seu contato com o inglês, você lê inglês, aí passava um texto, pedia para a gente fazer dava algumas perguntas, pedia para a gente responder, e eu não tinha domínio. Então, eu desisti e falei, não vou investir em fazer um curso de inglês. E aí eu entrei no curso de inglês e pedi minha mãe para pagar o curso de inglês para mim, e a minha mãe falou, beleza, vou pagar, e ela pagou, e eu falei, primeiro eu vou me preparar para entrar no laboratório de genética. Mas aí, misteriosamente, apareceu para mim um laboratório, né, sem nenhuma pretensão, surgiu assim, meu orientador, né, meu orientador de doutorado, na época, ele estava buscando uma pessoa para entrar no laboratório e ele tinha uma bolsa. E eu estava indo fazer a matrícula, naquela época a matrícula ela era de papel, né? Você não fazia, não tinha nada online, sistema, você tinha que ir na universidade escolher quais disciplinas você ia cursar. Estava eu e uma colega, e esse professor, que não era professor na UFRJ, ele era técnico, e ele estava buscando uma pessoa para o laboratório que ele participava para entrar substituindo uma aluna. E aí eu falei, não sei, né? E aí eu fui lá conversar com a professora, fiz uma entrevista, ela perguntou quais eram as nossas notas
na área de zoologia, e entrou eu e essa colega, e a gente dividia a bolsa de iniciação científica. Então, era uma bolsa de R$ 240 à época, que a gente dividia, cada uma recebia R$ 120, e aí eu entrei nesse laboratório, que era o Laboratório de Fauna Pissâmica, na UFRJ, e era voltado para estudo do ambiente marinho, com os organismos intersticiais, né, da fauna pissâmica, e aí eu comecei a ter esse contato com a parte marinha, e foi daí que foi despertando o interesse, né? Então, nunca foi o meu sonho para trabalhar com biologia marinha ou ter alguma relação com a biologia marinha. Foi daí que surgiu, que comecei os primeiros passos nessa área. E deu muito certo, que bom que a senhora foi para esse ramo, né, da biologia. Mas é que se eu não tivesse estado lá, naquele dia, para fazer a matrícula, encontrar essa pessoa, minha história de vida seria outra. Com certeza, é o momento certo, é a hora certa, né? Então, apesar disso tudo, toda essa, né, essa dificuldade que você teve com o inglês e tudo mais, depois você foi estudar e pesquisar fora do Brasil, né, durante seu mestrado e doutorado. Como é que foi essa experiência, sendo que você já tinha tido essa maior dificuldade antes? Então, eu entrei no laboratório indo para o segundo período, né? Então, eu já estava matriculada no curso de inglês, né? Então, comecei o curso de inglês junto com o laboratório. Inclusive, eu pagava parte do meu curso de inglês com essa pequena bolsa que eu recebia. E aí eu fui aprimorando, né? Eu fui estudando, eu cursei, acho que 4 anos do inglês, e aí pude ir para a Bélgica. Então, assim, a ideia de ir para a Bélgica também não foi uma ideia que partiu de mim, ela partiu desse professor com o qual eu trabalhava, o professor André Esteves, e aí ele me incentivava, eu comecei a identificar os nematóides junto com ele, e aí ele viu que eu tinha jeito, e aí ele começou a me incentivar a ir para a Bélgica. Então, eu tentei ir para a Bélgica, a primeira vez, não consegui, né? Não fui selecionada, e quando tentei a segunda vez, acabei sendo selecionada e fui. E aí fui com a minha pouca experiência, eu já tinha 4 anos de inglês, mas não era lá grandes coisas, e fui. E era um mestrado que tinha aula todo mês, e era cansativo, maçante, mas foi uma ótima experiência, né? Então, eu tive colegas, como era um mestrado voltado para países, alunos de países em desenvolvimento, eu tinha colegas de diferentes países da África e da Ásia. Então, foi uma experiência enriquecedora do ponto de vista acadêmico, científico, né, de aprendizado, mas também foi uma experiência cultural, porque eu consegui conviver com diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes jeitos de pensar e de ser. Foi muito difícil no começo, porque estar em outro país, em que a língua nem era inglesa, porque na Bélgica, né, na parte que eu estava, era a parte holandesa. Então, a língua, né, oficial daquela parte do país era o holandês, então era isso que falava na rua, e as aulas eram em inglês, então era, né, bem diferente. E muito difícil estar sozinha, né, não ter nenhum apoio. Então, por mais que eu tivesse os meus colegas, eu também tinha uma bolsa diferenciada, não era a mesma bolsa que os meus colegas, então eu não podia viver na mesma residência estudantil que os meus colegas, eu vivia em outra residência estudantil, então já tinham algumas questões relacionadas a essa falta de contato social, porque eu ficava mais afastada dos meus colegas de classe. Mas foi uma experiência enriquecedora, né? E aí eu fiz o mestrado lá e eu estava matriculada no mestrado no Brasil também. Você fez aí minha apresentação no começo, né? Mas eu fiz 2 mestrados, um de zoologia e esse, mais especificamente, em nematologia, não eram voltadas... embora o meu tópico de trabalho fosse com praias, né? Eles eram mestrados mais voltados para a área da zoologia. E aí eu finalizei o mestrado, voltei para o Brasil, fiz o mestrado, terminei o mestrado aqui no Brasil, no Museu Nacional, e voltei para a Bélgica para fazer meu doutorado, e aí é um doutorado mais em ciências, mais voltado para a parte marinha, com aspectos mais ecológicos, e aí foi um outro desafio também, porque embora eu estivesse fazendo um doutorado no exterior, né, na Bélgica, na mesma instituição a qual eu tinha feito o mestrado, eu era bolsista de lá com sanduíche reverso. Então, eu não passei os meus 4 anos de doutorado na Bélgica. Eu passava 6 meses lá e 6 meses no Brasil.
Então, tinham as dificuldades de não estar residindo completamente num lugar, né? Então, eu tive que contar muito com o apoio da minha família para isso, porque eu não tinha como fixar residência lá, nem fixar residência aqui. Então, estava sempre indo e vindo. Era, né, uma mochileira, vamos assim dizer. Mas foram experiências enriquecedoras, né? Tanto em todos os aspectos possíveis. Imagino, deve ter sido incrível. Apesar de todas essas dificuldades, no final vale a pena. Então, né, depois de toda essa trajetória estudantil, aí hoje em dia suas pesquisas envolvem, né, ecologia com nematóides, bioindicadores e biodiversidade em praias. E como que esses bichinhos tão pequenos ajudam a entender a saúde do ecossistema costeiro, que é uma coisa enorme e absurda? Então, né, como você disse, eles são organismos muito pequenos, nematóides. Eu vou começar falando do meu encantamento por eles, né? Quando a gente ouve, né, e a gente sabe que é um verme de corpo cilíndrico, a gente pensa, é um verme, né? Que coisa estranha. E que loucura ter pessoas que estudam isso, que podem dizer que eles são importantes para a gente entender a saúde ecossistêmica. Então, eu fiquei encantada na minha primeira aula de zoologia, em que a gente, não primeira aula de zoologia, na primeira aula de nematóides na zoologia, pela diversidade de estruturas bucais que esses organismos tinham. Então, isso me trouxe um certo fascínio, como é que organismos de tamanho tão diminuto poderiam ter diferentes cavidades bucais. Então, isso me fez, né, me encantar pelo grupo e até mesmo aceitar trabalhar, né, no laboratório qual eu comecei meu estágio, porque eu já tinha, né, um olhar aguçado em relação a essa curiosidade minha. Então, essas diferentes estratégias, né, diferentes estratégias alimentares, mas a grande quantidade de indivíduos, porque eles são numericamente dominantes nos ecossistemas, né, eles são capazes de fazer o processo de remineralização da matéria orgânica. Então, isso é um aspecto fundamental, né, porque a gente tem matéria orgânica sendo transformada em inorgânica e esses organismos participando desse processo. Então, há trabalhos que mostram que eles podem atuar como filtros, né, de limpeza, obviamente com a capacidade limitada, porque existem, né, uma grande quantidade, mas como eles têm um tamanho de corpo muito pequeno, eles têm uma limitação em relação a esse processo. Eles podem ser utilizados como bioindicadores, então a presença ou a ausência de determinados gêneros ou espécies podem dizer a qualidade daquele local. Então, não somente a espécie, né, mas também a quantidade, né, você tem uma espécie com uma grande abundância, então isso vai te dar uma indicação de que aquele local tem uma boa qualidade ou uma qualidade ruim, né? Então, por exemplo, né, se a gente for na Praia de Botafogo, eu sei que eu vou ter uma diversidade muito baixa e uma dominância de alguns poucos gêneros que têm, né, um papel fundamental dentro daquele ecossistema. Então, essas seriam as principais características que fariam com que esses indivíduos podem indicar, né, a qualidade de uma determinada região. Mas eles são muito negligenciados porque justamente por causa do seu tamanho, né? Porque o trabalho, né, que a gente tem para fazer uma identificação, a gente passa um dia no campo e muitos dias no laboratório. Então, é um trabalho muito cansativo, né? Muito penoso, porque você tem que contar indivíduos no microscópio, na lupa, fazer identificação de estruturas muito pequenas. Então, não é um trabalho fácil, né? Então, requer atenção, paciência, perseverança. Então, eu lembro muito da minha mãe, porque quando eu fazia o doutorado, grande parte do meu trabalho no Brasil, embora eu tivesse ligada a um laboratório na UFRJ, eu fazia em casa, né? Então, eu ficava em casa com minha lupa e meu microscópio, lá montando as minhas lâminas, e aí minha mãe falava, nossa, essa não é a Tatiana que eu conheço, porque eu sempre fui uma pessoa impaciente, né? E muito hiperativa. Então, eu ficava ali longas horas montando aquilo, e ela falava, não, só esses bichinhos para conseguirem manter a atenção dela, mas eu sei, né, que nem todo aluno, nem toda pessoa tem condições de estar ali com a dedicação que é preciso para trabalhar com esses organismos.
E com essa pesquisa que vocês fazem, quais resultados, descobertas recentes que você destacaria assim como mais significativos e interessantes? Então, a minha história na Unirio, eu não consigo te elencar um trabalho especificamente, tá? Porque o que acontece, né? A minha história na Unirio, ela é uma história ainda recente, né? Eu tenho um pouco mais do que 10 anos de casa, porque eu entrei como substituta e depois consegui passar no concurso como professor efetivo. E aí eu comecei a montar a minha equipe, né? E só que aí eu fiquei grávida nesse caminho. Então, em 2018, eu cheguei a ter uma gravidez antes, em 2017, só que ela foi inviável. Depois eu fiquei grávida novamente no início de 2018. E eu tinha uma equipe de alunos que estavam começando comigo, mas eu me tornei mãe e aí foi difícil, né, de conciliar maternidade, criança pequena e pesquisa. Então, eu perdi grande parte da minha equipe depois que eu voltei de licença maternidade. E aí, depois, voltando da licença maternidade, a gente teve a pandemia, então isso fez ainda com que o trabalho se tornasse mais difícil. Então, eu perdi muitos alunos, perdi a minha equipe e voltei a construir a equipe depois que a gente voltou da pandemia. E, como você sabe, né, a gente levou aí muito tempo para voltar. Então, mais ou menos em 2023 é que eu comecei de novo a construir uma equipe de trabalho. Então, minha história de pesquisa na Unirio tem alguns percalços aí. Então, eu não tenho muitos trabalhos para poder dizer, esse trabalho tem esse resultado, né? Então, assim, eu vou destacar 2 trabalhos que eu acho que é importante, que foram produzidos pela equipe. Um trabalho que é o trabalho de ecologia, que a gente testou essa questão de bioindicação, né? Que foi um trabalho que eu tive o convite do professor Ricardo Cardoso na universidade, assim que eu entrei. Então, eu mapeei algumas praias do estado do Rio de Janeiro, e a gente tinha a ideia de trabalhar com bioindicadores, buscar algum nematóide que pudesse, dentro dessas diferentes praias, estar indicando a condição ambiental. E aí, no final, né, do trabalho, a gente percebeu que a gente não tinha esse resultado, mas a gente tinha um resultado extremamente importante, que era relacionado à sedimentologia dos ambientes. Né? Então, a gente tinha nematóides que estavam refletindo a condição da granulometria, mas não da granulometria especificamente, sim não do tamanho do grão, desculpa, do parâmetro grau de seleção, e não os bioindicadores. Então, a gente tinha uma resposta, mas que não era uma resposta voltada para o que a gente tinha de interesse inicial, que eram os bioindicadores. A gente tinha uma resposta voltada para os diferentes tipos de de grau de seleção daqueles ambientes. Então, muitos dos trabalhos na área, né, da nematologia, da ecologia dos nematóides nos sedimentos marinhos, trata sobre o tamanho médio do grão, né, e não do grau de seleção. Então, acho que esse foi um trabalho importante para mostrar que os organismos respondem a uma variação da granulometria, mas não relacionados ao tamanho, e sim ao grau de seleção. E um outro trabalho que eu acho que é importante de destacar é um trabalho taxonômico, né? E que é esse primeiro trabalho que eu falei para você foi o trabalho de um aluno de mestrado, esse segundo é o trabalho taxonômico, foi um aluno de graduação, onde a gente fez uma revisão taxonômica de uma família. Então, foi um trabalho grande, que demorou bastante tempo e teve uma dedicação enorme do aluno, né, do João, que foi um aluno do curso de Ciências Ambientais, que não tinha nenhum background na área de taxonomia, mas que ele fez um trabalho lindo, maravilhoso, levantando todas as espécies dentro de uma família, dessa família, e a gente fez uma revisão taxonômica linda, que foi publicada na Zootaxa, né? Então, acho que essas são as 2 publicações que eu gostaria de destacar do trabalho que eu tive na Unirio. Como a senhora comentou
anteriormente, né? Esse ano você foi contemplada com o edital da FAPERJ, do Programa de Apoio às Mães Cientistas. Então, como é que foi um pouco conciliar, e tem sido, né, a maternidade com a vida acadêmica, e como que isso também pode contribuir para a presença das mulheres e mães na ciência? Então, é muito difícil conciliar, né? Então, eu diria que o meu filho é o meu trabalho mais significativo da minha vida, né? Da minha jornada como pessoa e como cientista também, né? Porque é difícil, é complicadíssimo a gente conciliar. Uma criança pequena, né? Ela demanda muita energia, muita atenção, e eu parto do princípio, né, que eu não quero repetir erros do passado, né? O erro vou dizer assim, da sociedade, que é ter um filho, colocar uma criança no mundo e não oferecer a ela a atenção e a dedicação que ela precisa. Então, tendo esse olhar, né, de que uma criança ela precisa de muita atenção e de muita dedicação, eu precisei abdicar de muitas coisas na minha vida, né? Eu não reclamo, eu acho que foram decisões assertivas, as melhores possíveis, né? Hoje eu tenho um serzinho de 7 anos que é muito empoderado, isso assusta, né? Porque a gente não está preparada para o mundo onde crianças reivindicam os seus direitos, mas eu crio ele, trato ele como uma pessoa que está em fase de crescimento e de desenvolvimento, então ele precisa da minha atenção. Então, isso faz com que eu tenha menos tempo e menos dedicação para estar, né, na ciência. Mas isso não me inviabiliza de estar na ciência. É só uma questão de aprender a conciliar e lidar com as expectativas que a gente tem. Então, a gente, na ciência, a gente, infelizmente, tem essa avaliação que é quem publica mais, né? Então, lidar com a expectativa de que você não vai ser tão produtivo quanto você já foi no passado, eu acho que é um dos maiores desafios quando você se torna mãe, porque você tem que estar dando atenção e dedicação para uma criança. Então, é aprender a balancear esses momentos. Então, no começo é muito difícil, né? Eu, quando tive o Eric, eu tinha 2 alunos do mestrado, 2 em finalização, uma em andamento, mais os meus alunos da graduação. Então, é humanamente impossível você dar a atenção a esses alunos quando você tem uma criança pequena. Mas é uma questão de você aprender a lidar com isso e aceitar que isso vai acontecer. Então, foi muito difícil conciliar inicialmente, é muito difícil, continua sendo difícil conciliar, não, né? Não é porque a criança vai ficando mais velha que a gente vai tendo mais tempo, essa é uma ilusão, na verdade a gente tem menos tempo, porque as demandas passam a ser outras. Então, hoje a gente tem, né, muitas questões relacionadas a isso, né? Quando a criança ela já tem uma maturidade maior, né? Uma independência, não é maturidade, mas uma independência maior, ela passa a ter 6 anos, muda a chave, né? Muda a chave do que você precisa fazer e qual é o nível de atenção que você tem. Então, o que eu vejo é que muitos pais passam a tratar as crianças como mini-adultos, mas elas não são adultos ainda, elas ainda precisam de atenção. Então, muda a chave, você não passa a ter mais tempo, você precisa refazer um combinado de coisas em você, para que você possa continuar seguindo na sua vida acadêmica. Obviamente que você passa a ter mais tempo, mas esse tempo ainda não é um tempo de qualidade, né? Então, partindo do princípio que eu quero dar uma educação para o meu filho, onde que eu estou ali para acompanhar todas as etapas, eu não consigo estar plena na ciência, mas eu acho que receber uma possibilidade, né, um financiamento voltado e pensando que nós, mães, precisamos de um apoio diferencial. Primeiro, eu não acho que é só porque nós somos mães, e sim porque nós somos também mulheres, porque a ciência, né, embora a gente tenha ainda tem algumas mulheres que atuam na ciência,
essa ainda é uma área muito dominada pelos homens. E não vou dizer que ser homem é fácil, porque ser homem também tem suas dificuldades. Eu acho que a gente não tem que ser tratada igualmente, mas com equidade. Tá? Então, eu acho que esses financiamentos são importantes até para dar empoderamento para a gente continuar na trajetória que a gente escolheu inicialmente. Professora, acho que a senhora está certíssima. Com certeza, são muitos outros desafios diferentes que as mulheres enfrentam e não quer dizer que tenha que abrir mão de ser mãe ou de ter um filho só porque faz pesquisa ou porque é cientista. Então, justamente, eu acho que esses editais são muito importantes e eu também acho que a senhora está fazendo um papel muito incrível, conciliando as duas coisas. É difícil, mas eu acho que é uma questão de expectativa. Eu acho que é a gente trabalhar as nossas expectativas. As nossas expectativas na ciência, as nossas expectativas na maternidade, as nossas expectativas como namorada, esposa, dona de casa, as nossas expectativas com a família, e ponderando até onde eu posso ir. Sim, com certeza. A senhora pode contar mais um pouquinho mais para a gente sobre esse edital, essa pesquisa que a senhora está desenvolvendo? Então, né, essa é uma pesquisa diferente, né? Embora eu trabalhe com nematóides e com meio-fauna, a ideia é continuar trabalhando com eles, eu não quero me desvencilhar da minha formação. Na verdade, eu acho, hoje, né, eu perdi recentemente meu orientador de doutorado, eu não quero falar aqui, mas eu tenho vontade de chorar toda vez que eu lembro. Então, eu quero continuar esse legado, eu acho que teve muito investimento meu, dele, né, para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, eu não tenho interesse em deixar de estudá-los, mas é algo diferente, porque o projeto ele envolve diferentes compartimentos, né? Então, o projeto ele é um projeto meu, eu estou coordenando, mas eu tenho aí outros colegas trabalhando junto, tem o professor Anderson, o professor Joel e o professor Rafael. É um projeto onde a gente está avaliando a saúde ecossistêmica a partir de alguns compartimentos. Então, a gente tem a fauna associada a uma espécie bandeira, que é a Chelonia midas, e a gente tem também a avaliação da qualidade da água, né, a partir da associação com o professor Anderson, né? Então, nesse projeto, a gente visa avaliar a saúde ecossistêmica de 2 ambientes distintos, a Marina da Glória e lá em Itaipu, onde a gente vai fazer essa avaliação da fauna associada. A gente também tem amostragens no costão, né, das 2 regiões, com a participação do professor Joel, que ele vai estar avaliando as macroalgas, e também a gente também vai avaliar o biofilme destas macroalgas a partir do auxílio do professor Anderson. Então, essa acho que é uma parceria muito importante que a gente tem, né, desenvolvido com o Projeto Aruanã. Essa parceria com o Projeto Aruanã, ela surgiu a partir do professor Rafael, né? Então, é um edital voltado para mães, mas eu tenho alguns outros parceiros aí me dando suporte, eu coordeno a proposta, e eu acho que eu gostaria aqui, né, de fazer menção ao professor Rafael, porque a gente teve uma história bem diferente na biologia, né? O Rafael, ele foi meu monitor na graduação, eu encontrei novamente o Rafael na Unirio. No começo, a gente teve muita divergência, e hoje, né, a gente trabalha junto. Então, são os altos e baixos da vida, né? Como é que a vida se comporta. Então, eu estou muito feliz da possibilidade desse trabalho estar acontecendo, dessa parceria, né? Então, eu acho que a gente precisa aí, sempre estar revisitando a nossa história para criar novos laços. Então, eu fico muito feliz, né, de contar com o auxílio desses professores nesse projeto, e eu espero que a gente tenha frutos muito bons a partir dessa parceria. Com certeza, muito sucesso para o projeto. Para finalizar, professora, quais, na sua visão, são os principais desafios da conservação dos ecossistemas costeiros hoje no Brasil? Então, eu acho que
o grande desafio ele está relacionado ao letramento científico da população, né? Que as pessoas precisam conhecer para poder conservar. Parece, né, um clichê, mas é. Mas como é que essas pessoas vão conhecer? Como é que elas vão ter ciência do que é preciso conservar? Então, eu acho que não é uma questão relacionada a um ecossistema marinho, e sim, né, a todos os ecossistemas. Então, como é que a gente vai fazer com que a informação chegue até todas as pessoas num país de tamanha desigualdade? Então, como é que a gente vai comunicar, como é que a gente vai levar a informação para essas pessoas? Então, eu acho que a gente tem que ter um trabalho aí muito grande em fazer com que o conhecimento que é produzido na academia possa chegar à população. Porque eu não acho que a bandeira que a gente levanta, né, de que a gente tem que conservar, e aí a gente faz todas as pesquisas, sejam elas de ponta ou pesquisa básica, e a gente não comunica com a sociedade, isso é uma grande falha, porque é a sociedade que precisa exigir que os ecossistemas sejam conservados. Então, acho que não que a gente não tenha que exigir como pesquisador, a gente tem, mas eu acho que a gente não tem força se a gente não tiver a sociedade ao nosso lado. Mas para ter a sociedade ao nosso lado, a gente precisa aprender a comunicar. Então, acho que a gente tem uma falha muito grande na sociedade científica, que é a produção. Então, eu acho que a gente vive num sistema que é um sistema desumano, porque é um sistema da produção, da produtividade. Então, você tem que gerar muitos artigos, produzir muito para estar como um membro permanente numa pós-graduação, e aí você alimenta uma máquina que é colocar alunos trabalharem, produzirem artigos, esses artigos serem publicados, mas e aí? E aí? O que adianta você ter 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200 artigos no seu currículo Lattes se você não comunica os seus resultados? E comunicar os seus resultados não é publicar, não é gerar um artigo, é mostrar para a sociedade o que está sendo produzido, porque é a sociedade que nos paga, né? Então, acho que é um retorno que a gente tem que fazer para a sociedade. Então, o grande desafio, né? A gente tem os desafios científicos, mas eu acho que o grande desafio é fazer com que as pessoas entendam e conheçam a importância de todos esses ecossistemas para que a gente possa realmente conservar. Mas aí a gente tem outros problemas de base, né? Que é como é que você pode falar com alguém sobre conservação quando ela não tem nem o que comer? Exatamente. Eu acho que o papel, né, da divulgação científica nisso tudo é fundamental, essencial. Eu acho que depois da pandemia isso cresceu bastante. Obviamente ainda não está, né, no nível que tem que estar, mas assim facilitou muito mais esse acesso digitalmente a artigos, a Instagrams, a coisas que podem levar esse conhecimento, né, para fora da academia, para chegar em todas as partes do mundo. Mas ainda assim, eu acho que a gente vive em bolhas, né? Em bolhas, porque não é acessível para todos, né? Por mais que exista, eu acho que são atitudes louváveis, né? Acho que tem que acontecer, mas a gente precisa melhorar ainda essa forma de comunicar. Sim, com certeza. Talvez, né? Se a gente tivesse na escola, a possibilidade de atuação, né, em diferentes escolas, mostrando, né, o que a gente faz. Né? Cada escola, se a gente tivesse, né, isso acontecendo nas escolas, sejam elas, né, na Zona Sul, ou na Zona Oeste, ou na Zona Norte, no Brasil, no território nacional, quem sabe a gente conseguisse. Né? Porque eu acho que as crianças são as sementes, né? São as sementes do futuro, de divulgação. Com certeza. E tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os estudantes, para os jovens pesquisadores que querem seguir na carreira de biologia ou biologia marinha, com nematóides, quem sabe? Quem sabe, né? Então, eu acho que a minha mensagem vai ser uma mensagem mais geral. Eu acho que vocês precisam pensar aonde vocês querem chegar.
né? Porque, assim, obviamente, eu como professora, eu como pesquisadora, eu quero ter alunos. Eu preciso dos alunos, porque são os alunos que vão, né, tá ali no dia a dia, triando uma amostra, lavando uma amostra, identificando um nematóide, produzindo resultado. Então, obviamente que todo professor, todo pesquisador quer ter alunos, mas a gente não pode só querer, né? E vocês não têm que estar ali só para produzir um dado. Então, é importante que vocês pensem aonde vocês querem chegar, para que vocês façam o que realmente dá prazer, né? Então, eu acho que é um caminho, e esse caminho, ele precisa ser prazeroso. Você não tem que estar ali só porque você tem que concluir a universidade, só porque você tem que gerar uma monografia. Eu sei que é complicadíssimo o aluno conseguir fazer o que ele quer, porque já existem os professores com as suas linhas de pesquisa, os professores querem gerar os seus dados, mas eu acho que o aluno precisa perguntar aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Porque a gente, infelizmente, não tem como absorver todos os profissionais que se formam. A gente não tem ainda como absorver todos os doutores que se formam, todos os mestres. Então, é importante que vocês pensem aonde vocês querem chegar, que vocês trilhem nesse caminho. Eu acho que a universidade é uma oportunidade. Então, como professora, né, na sala de aula, e aí dando as disciplinas de elementos de ecologia e ecologia, por mais que possam parecerem disciplinas pesadas, a proposta é sempre para poder fazer com que vocês pensem, para que vocês escolham, para que vocês vivenciem e vocês possam dizer, não, não é isso que eu quero. Então, hoje, né, eu tenho certeza de que eu estou onde eu queria estar. Mas muitas vezes eu tive dúvidas. Então, é importante a gente pensar e ter um objetivo, né? Porque eu acho que quando você tem um objetivo, você vai ir em prol desse objetivo. Então, parece clichê, bobo, mas eu acho que você tem, né, um alvo, você vai ir em direção àquele alvo. Mas esse processo, ele precisa ser bom para você, porque é a sua vida, e a vida a gente só tem uma. Né? Então, todos os dias você precisa acordar e pensar, eu estou fazendo algo que eu gosto. Eu não estou fazendo algo que eu não gosto, é que eu estou aqui obrigado. Então, pensem, avaliem. Então, eu lembro até hoje que quando eu estava fazendo meu doutorado, tinha um técnico lá na Bélgica que ele chegou para mim e falou assim, o que você vai fazer depois do doutorado? E aí eu falei, eu vou ser professora universitária. E aí ele falou, não acredito. Obviamente, porque no país dele, a forma como as coisas são lá na Europa são completamente diferentes. Né? A gente não tem um departamento com 10, 20, 15 professores. O departamento onde eu fiz doutorado tinha 3 professores somente. E eles davam todas as disciplinas da área de biologia marinha. Então, é outra realidade. E aí ele falou, não, como assim? E eu falei, não, eu vou ser. Então, eu já estava ali com um propósito. E era, por mais que eu tivesse tido percalços, né, meus experimentos não deram certo, eu tive que refazer cultura, eu tive que refazer a amostragem, eu passar horas, eu chorar, porque, isso não vai dar certo, esse experimento não deu certo, vou ter que refazer, meu Deus, a maré subiu demais, eu quase me afoguei. Eu tinha um objetivo, mas eu curti estar ali, porque era uma experiência única e era a minha vida. Então, eu deixo para os estudantes a mensagem de que pensem aonde vocês querem estar. Não deixem a vida te levar. Né? Aquela coisa, a vida leva eu. Não deixa a vida te levar. Pensem. Não sigam a música da vida leva eu, porque senão vai chegar lá no fim e você vai ver que não era aquilo, você vai se arrepender. Então, avaliem aonde vocês querem estar, com quem vocês querem estar, porque é importante, né? A gente na academia tem diferentes pessoas, ou algumas dão liga, outras não dão liga. Então, avaliem aonde vocês querem estar e com quem vocês querem estar. Porque precisa ser prazeroso não para o seu orientador, que vai publicar seus resultados junto com você, mas prazeroso para você, que você possa ir para um laboratório onde você se sinta bem.
né? Então, não quero ser cientista, ótimo. Começa a pensar onde você quer estar e busque isso, experimente, passe por diferentes oportunidades. Você só vai saber o que você quer se você puder experimentar e se você tiver um objetivo. Com certeza, a prática é muito melhor do que a teoria, né? Para poder ter Sim. a certeza. Bom, professora, muito obrigada. Foi uma entrevista incrível. Muito obrigada por compartilhar conosco sua trajetória. Parabéns por onde a senhora chegou, tudo que conquistou. Com certeza ainda vão vir muitas conquistas pela frente. Mais uma vez, muito obrigada. Foi ótimo ter você aqui no nosso Biocast. Obrigada a vocês.